Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Sandro Ribeiro, sou professor da parte de saúde pública aqui do W Cursos, tá legal? Vou estar com vocês nessa empreitada aí, né, para enfrentamento das provas de concurso para técnico de enfermagem, tá? Hoje eu trouxe basicamente dois temas para vocês que vão estar sempre presentes nas provas. Um é sobre epidemiologia. A epidemiologia é uma ciência que ela está muito vinculada à saúde pública. Então, muitos dos termos que a gente utiliza em saúde pública, eles são, na verdade, retirados dessa ciência que é a epidemiologia. Tá legal? E a outra é a imunização, né? Que prova para técnico de enfermagem, prova para enfermeiro. A única coisa que a gente sabe, né, que vai cair é a imunização. Tá legal? Então, a gente já vai trabalhar com esse tema hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Sempre lembrando que, como a gente está gravando, sempre que vocês me fizerem uma pergunta, eu vou replicar a pergunta, vou repetir a pergunta, para que quem esteja em casa consiga acompanhar. Tá legal? Então, vamos lá. Essa matéria tem outros encontros. Só que isso que eu vou dar, que está aí na apostila de vocês, eu vou dar tudo hoje. Tá legal? Mas a gente tem outros encontros que a gente vai tratar de doenças infecciosas, tá? Então, a epidemiologia, ela é o eixo da saúde pública, ela é a ciência que estuda, na verdade, como que a doença ocorre em uma determinada população. Quais são os fatores condicionantes e determinantes para o processo de adoecimento. E para que a epidemiologia ela faz isso? Justamente para quem tem o papel de decidir as ações de saúde, tenha informações para que as estratégias montadas, né, para o controle, para a eliminação e até mesmo para a erradicação das doenças sejam o quê? Eficazes. Então a epidemiologia ela estuda o que ocorre com a população. Quais são as doenças que atingem a população? Por que elas estão atingindo aquele determinado território? Ok? E o que a gente precisa fazer para controlar essa doença? Então, por exemplo, a gente teve o Covid-19 agora, né, a pandemia. A estratégia, por exemplo, de fechamento de escolas, de fechamento de atividades em público, com público, elas, né, essa medida ela foi recomendada por quem? Pela epidemiologia. Tudo bem? Quem toma a decisão é o poder executivo, é o prefeito, é o governador, né? Mas com o auxílio das informações de quem? Da epidemiologia. Porque a epidemiologia, ela na verdade trabalha para a saúde coletiva, para que nós não tenhamos doenças que atinjam a nossa população e que permaneçam atingindo ou permaneçam, na verdade, presentes no nosso dia a dia. Ok? Então esse é o objetivo, né, da epidemiologia. E a gente se lembra que a gente tem duas maneiras aí importantes para que isso aconteça, né, também. Através da promoção da saúde, né, que é uma abordagem ampla e abrangente para a manutenção e melhoria da saúde da população, né, se concentra em fomentar estilos de vida saudáveis. O que a gente quer? Que a nossa população ela tome decisões que favoreçam o quê? A saúde dessas pessoas. Né? A própria população tem autonomia para escolhas o quê? Saudáveis, de hábitos saudáveis. E qual é o nosso papel como profissional de saúde? Promover isso, promover os hábitos saudáveis, promover ações de educação em saúde que façam que a população tenha a possibilidade de escolher o quê? Hábitos saudáveis. Até porque nós precisamos aprimorar condições sociais, ambientais e econômicas que afetam a saúde. A gente sabe muito bem que a saúde, ou, na verdade, uma doença, ela não é provocada por um único fator, mas sim pelo quê? Por um conjunto de fatores. Né? Ninguém fica diabético apenas porque tem a mãe diabética. Porque senão todo filho de mãe diabética ficaria diabético, não é isso? Isso é uma verdade? Não, existem pessoas que são filhos de mães diabéticas e não têm diabetes.
Por quê? Porque não é um único fator, não é um único fator genético que atua. Na verdade, é uma reunião de fatores que proporcionam o adoecimento daquele indivíduo, ok? Fatores esses, aí sim, genéticos, sociais, econômicos, ambientais, culturais, tá legal? Então, todos esses fatores, eles podem favorecer o surgimento da doença em um indivíduo, ou mesmo na coletividade. Podemos dizer, portanto, que a promoção à saúde é uma estratégia proativa que visa prevenir a doença e melhorar a saúde geral da população. Por outro lado, a prevenção de saúde se concentra na identificação e controle precoce de doenças e fatores de risco para a saúde. Existem muitas questões em prova que pedem essa situação, essa diferenciação entre promoção à saúde, ok? E prevenção da saúde. A promoção de saúde é uma estratégia que visa prevenir as doenças e melhorar a saúde da população em geral. Então, por exemplo, a promoção em saúde ela tem relação, por exemplo, com moradia adequada, fornecer moradia adequada para a população. Tá legal? Saneamento básico. Isso são ações de promoção à saúde. A prevenção é quando a gente é específico. A imunização, por exemplo, é uma atividade de prevenção, tá? Quando a gente fala de prevenção, normalmente a gente pensa assim, prevenção é prevenir uma determinada doença, mas a prevenção ela significa se antecipar a um determinado fato. Então vamos pensar, por exemplo, olha aqui, quando eu estou tratando um paciente com tuberculose, eu estou prevenindo o óbito dele, não estou? Então eu estou trabalhando com prevenção, correto? Só que a doença já está instalada. Não estou prevenindo a doença, mas estou prevenindo a piora do quadro dele e o óbito dele. Ok? Porque se eu não tratar, o que vai acontecer? Em algum tempo, esse paciente vai acabar evoluindo para óbito por complicações da tuberculose. Ok? Então, eu vou prevenir o seu óbito. Então, pensando nisso, né, fazendo essa diferenciação em prevenção da doença ou prevenção de consequências delas, nós vamos chegar à conclusão que nós temos níveis de prevenção. Prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária e até uma prevenção quaternária. O que significa isso? Eu vou ter que saber diferenciar cada um desses níveis de prevenção. Então, por exemplo, a prevenção primária. A prevenção primária, sim, ela está relacionada a prevenir a doença. A fazer com que a doença não chegue no indivíduo, com ações de promoção à saúde e prevenção em saúde. Então, por exemplo, quando eu coloco a minha população ou forneço a minha população a moradia adequada, o saneamento básico, a coleta de lixo, a eliminação de criadouros, por exemplo, do mosquito Aedes aegypti, a imunização, todas essas ações, por elas prevenirem a doença, elas são chamadas de prevenção, estão no grupo de prevenção primária. Tudo bem? Então, todas as ações que visam evitar a doença são ações de prevenção primária. As ações de prevenção secundária. As ações de prevenção secundária são ações que visam o diagnóstico e o tratamento do paciente. Então, por exemplo, se eu faço a coleta do preventivo, né, e diagnostico o câncer, né, de forma precoce, eu estou prevenindo a piora daquele quadro. Então, é uma ação de prevenção. Tá legal? Só que eu não estou evitando a doença, então não pode ser prevenção primária. Já vai entrar na prevenção secundária. O tratamento do paciente com tuberculose, como eu falei, está prevenindo o óbito, a piora do quadro dele, uma possível internação, já que a tuberculose é uma doença que pode ser tratada ambulatorialmente. Então, se eu estou prevenindo, é uma ação de prevenção, só que eu não estou evitando a doença, estou evitando a piora dela. Então, é uma ação de prevenção secundária. Tá legal? A prevenção terciária é a ação implementada para a reabilitação do paciente. A prevenção terciária está relacionada com ações de fisioterapia,
terapia ocupacional, ok? Que visam reabilitar o paciente para a sua vida diária. Essas são ações de prevenção terciária. E a prevenção quaternária? A prevenção quaternária é aquela que visa evitar que o paciente faça um procedimento do qual ele não precise. Tá legal? Então, por exemplo, o paciente está usando ivermectina para evitar o Covid-19. A ivermectina não tem nenhuma ação para prevenção do Covid-19. Então, você vai orientar a não usar essa medicação, porque, inclusive, ela pode gerar algum dano para ele se estiver sendo utilizada em altas doses por um tempo muito prolongado. O que você está fazendo? Você está livrando ele de um procedimento, de um tratamento que não tem nenhum tipo de eficácia. Então, você está fazendo o quê? Prevenção quaternária. Tá? Às vezes chega um paciente, eu quero fazer uma TC de tórax. Mas o que você está sentindo? Uma tosse. Mas já fez um raio-x? Não. Então, primeiro, passa por um raio-x. Então, você está orientando ele a não fazer um procedimento do qual ele não precisa. Tudo bem? Isso é a prevenção quaternária. Tá? Então, a prevenção primária é a prevenção onde a gente vai evitar a doença. Então, por exemplo, a gente vai eliminar o mosquito da dengue, ok? A gente vai fornecer orientações a uma alimentação adequada, tudo bem? A gente vai fazer vacinação, tá? A gente vai fazer ação de educação em saúde orientando o paciente em relação a evitar algum tipo de hábito que pode gerar a doença. Por exemplo, vou falar sobre tabagismo, né? Vou orientar uma mãe ao aleitamento materno. São ações de promoção à saúde, são ações para evitar a doença. Então, são ações de prevenção primária. A prevenção secundária, diagnóstico e tratamento. Então, se eu faço o preventivo, se eu verifico a pressão arterial de um paciente, tá legal? Se eu dou a medicação da pressão arterial, se eu dou a medicação da tuberculose, da hanseníase, eu estou fazendo o tratamento para esse paciente, contribuindo para o tratamento dele. Então, são ações de prevenção secundária. Se esse paciente está fazendo ações de reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, aí a gente está falando de prevenção terciária. E se a gente faz, né, uma recomendação para que o paciente não se utilize de um tratamento ou de um procedimento do qual ele não precisa, tá legal? A gente está fazendo prevenção quaternária. Tá legal? Professor, como é que isso cai na prova? A banca pergunta, por exemplo, a imunização é uma ação de prevenção de qual nível? Aí você vai responder lá, primário. Tudo bem? Então, é assim que isso cai na prova. Então, alguns exemplos que a gente pode ver na prova, por exemplo, de prevenção primária lá. Moradia adequada, lazer, educação em saúde. Tudo bem? Todas essas ações são ações ali de prevenção primária, tá? A prevenção secundária é diagnóstico precoce e limitação da incapacidade. A prevenção terciária é a reabilitação. E a prevenção quaternária é evitar que o paciente faça procedimentos do qual ele não precisa. Quando a gente trabalha em saúde pública, na prova de saúde pública, a gente precisa ficar preocupado, porque alguns conceitos são solicitados e outros conceitos eles estão presentes no enunciado, e se a gente não souber o que ele significa, a gente não consegue fazer a questão. Então, por exemplo, o que é um agravo? Né? Quando a gente vê lá, lista de agravos e doenças de notificação. Opa, se é lista de agravos e doenças, quer dizer que nem todo agravo é uma doença. Tudo bem? Então, por exemplo, o agravo é qualquer dano à integridade física. Então, a violência, por exemplo, é um agravo, mas é uma doença? Não, é um agravo. Tá legal? Por isso que a lista hoje de notificação é lista de doenças e agravos. O agravo é qualquer dano à integridade física, mental, social, provocado, por exemplo, por circunstâncias nocivas, o contato com uma substância química nociva, por exemplo, tá legal? Como acidentes, intoxicações, abuso de droga. Então, por exemplo, um paciente, né, que
faz o uso muito grande de cocaína, por exemplo, e chega numa overdose, é um agravo. Tá legal? Então, o agravo é qualquer dano à integridade física por exposição a alguma substância nociva, ou uma violência, por exemplo, um dano a esse indivíduo provocado. Ok? Até mesmo quando ela é uma ação auto-infligida. O que é uma ação auto-infligida? Uma automutilação, uma tentativa de suicídio, tá legal? É uma ação auto-infligida. Ele provocou nele mesmo. Isso é uma doença? Não, isso é um agravo. Tá legal? O caso, pessoa ou animal infectado ou doente apresentando características clínicas da patologia, ou mesmo características laboratoriais. Tá legal? Características epidemiológicas específicas. Então, o que é um caso de dengue? É um paciente, por exemplo, que apresenta febre alta, mialgia, artralgia, cefaleia, ok? Agora, esse caso ele pode ser um caso suspeito, quando eu não tenho exames laboratoriais que comprovem que ele tem propriamente aquele diagnóstico, ou ele pode ser um caso confirmado, quando eu tenho o quê? Um resultado laboratorial que informa que esse paciente realmente tem aquela doença. Tudo bem? Caso autóctone. Esse nome ficou muito em evidência e a gente precisa ficar preocupado com ele para a prova. Por exemplo, o primeiro caso de Covid no Brasil, ele foi um caso que nós chamamos de alóctone. O que é o alóctone? O caso alóctone é o caso importado. Anotem aí. Alóctone. Alóctone. Tá legal? É o caso importado. Tá? Alóctone. É o caso importado. Ou seja, ele veio de fora do Brasil. Uma pessoa veio contaminada de fora do Brasil e começou a apresentar os sinais e sintomas aqui, mas ela não contraiu a doença no território brasileiro. Ela contraiu a doença fora porque nós não tínhamos casos da doença aqui no Brasil ainda. Então ela ficou doente no Brasil, mas foi contaminada fora. Então é chamado de caso importado. A partir do momento que a doença é transmitida para uma pessoa daqui, tá legal? Essa nova pessoa contaminada é um caso autóctone. É um caso onde houve a transmissão dentro do território da residência da pessoa. Então, a pessoa veio lá de fora, tá legal? Contaminada com Covid-19, ok? E entrou aqui no país, por exemplo, através do aeroporto. Tá? Vamos pensar que era uma pessoa que veio fazer alguma atividade, um trabalho, uma reunião aqui no Brasil. Tá? Então, ela veio já contaminada. Então, ela é um caso importado. Quando ela chegou aqui no Brasil, ela transmitiu a doença para alguma pessoa qual ela teve contato. Tá legal? Essa pessoa era residente aqui do Brasil. Essa pessoa agora é um caso autóctone. Tá legal? Caso esporádico. É o caso onde, por exemplo, nós temos o quê? Poucos casos daquela doença, tá legal? E por isso a gente vai chamar de um caso incomum, um caso esporádico, um caso que, segundo informações disponíveis, não se apresenta epidemiologicamente relacionado a outros já conhecidos. É um caso fora da curva, tá? E o caso índice é o primeiro caso de vários casos de natureza similar, epidemiologicamente relacionados. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai numa festa, tudo bem? E essa festa ela tem 100 pessoas, tá? E nessa festa é fornecido para vocês uma alimentação, algum dos quitutes, tá legal? Está com prazo vencido, ok? 2 dias depois, uma das pessoas da festa comparece à uma unidade de saúde com os sinais de diarreia, febre, sinais de gastroenterite. Tudo bem? Posterior a essa pessoa,
várias pessoas que estavam na festa comparecem à mesma unidade de saúde com os mesmos sinais e sintomas e relatando a presença nessa festa. A primeira pessoa que foi, ela é chamada de caso índice. O que aconteceu? A comida estragada, a comida, né, com prazo vencido, provocou o quadro de gastroenterite. Todas as pessoas que estavam ali na festa, ou quase todas as pessoas, se alimentaram daquele determinado produto, ok? Então, esses casos, eles estão relacionados. Por quê? Porque todos eles foram contraídos aonde? Naquela festa. Aquela primeira pessoa que foi, ela vai ser aquela primeira pessoa que apresentou os sinais e sintomas e procurou uma unidade de saúde, ela vai ser denominada de caso índice. Tá legal? O primeiro caso de uma série de casos de uma determinada situação, de uma determinada condição, né, de doença. Ok? O caso importado, que eu chamei de caso o quê? Alóctone. Tá legal? Alóctone é o caso importado. O caso secundário é o caso seguinte ao caso índice. Caso índice é o primeiro caso, a partir dali os outros casos serão casos secundários. Doença, né, é a enfermidade ou estado clínico, independente de origem ou de fonte, que represente ou possa representar dano à saúde do indivíduo e da saúde coletiva. Evento, manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente potencial para causar doença. Então, por exemplo, o Covid-19 foi um evento em saúde pública. Uma doença, uma ameaça à saúde humana. Tá legal? Então, a dengue é um evento em saúde pública. Nesse ano nós tivemos epidemia para dengue. Então, provavelmente, principalmente essas provas que devem acontecer no primeiro semestre de 2025, elas virão com questões relacionadas à dengue. Tá legal? Que a gente quer uma das doenças do qual nós também vamos falar. Ok? Como eu falei, evento em saúde pública, situação que pode constituir um potencial de ameaça à saúde pública, como a ocorrência de um surto, de uma epidemia, de uma pandemia, de um agravo novo, quer dizer, de uma doença nova, uma doença desconhecida, ou uma doença que não é característica daquele determinado território e começa a se apresentar naquele determinado território. Então nós temos na nossa história diversos eventos em saúde pública. Lá na década de 80, o surgimento do HIV foi um evento em saúde pública. Tá legal? Em 2015 agora, o Zika vírus provocando malformações em bebês. Evento em saúde pública, uma ameaça à saúde da população. Tá legal? O Covid-19, que ameaça, né? Aqui no Brasil, 700 mil óbitos, tudo bem? É uma situação que é uma ameaça à saúde pública, né? A ocorrência de um grande número de casos de uma doença, provocando um grande número de óbitos, uma grande quantidade de pessoas contaminadas. Então, ou seja, com uma grande magnitude, um grande número de pessoas contaminadas e também a letalidade, né? Muitas pessoas evoluíram para óbito devido ao Covid-19. Então, é considerado um evento em saúde pública, tá? Surto ou evento inusitado em saúde pública. Situação em que há um aumento acima do esperado na ocorrência de casos de uma doença, por exemplo, em uma área entre um grupo específico de pessoas em um determinado período. Ressalte-se para doenças raras, um único caso pode representar um surto. Então, por exemplo, o surto é quando a gente tem um aumento do número de casos de uma doença numa coletividade fechada. Por exemplo, eu tenho lá uma creche e a creche ela tem 100 crianças. Aí eu tô lá com 20 crianças com diarreia no mesmo período. Eu tô tendo um surto de diarreia. Por que eu não posso dizer que é uma epidemia? Porque é numa coletividade fechada, dentro de uma creche. Tá legal? Então a gente vai dizer que é um surto de um quadro de diarreia. Quando for num bairro, ou mesmo numa creche,
Num cruzeiro, tá chegando as férias aí, o pessoal tudo com dinheiro vai fazer cruzeiro. Servem uma comida estragada dentro do cruzeiro. Tá legal? Metade da população ali do cruzeiro começa a passar mal dentro do navio. Tá legal? Aquilo ali é uma epidemia? Não, é um surto. Aconteceu dentro daquela coletividade ali fechada. Tá?